Professor José Raul Teixeira, sua permissão para falar em Espiritismo na sua presença, por favor. É sempre muito bom voltar para casa e poder falar de doutrina espírita na terra em que nos viu nascer, principalmente quando ela, na data de hoje, comemora os seus 30 anos de transformação em Estado. Parabéns ao nosso querido Amapá pela data de hoje. E também é muito bom poder falarmos na presença dos nossos pais, quando temos a chance de reencontrar com eles e relembrar as oportunidades que tive quando criança, de, através de meu pai, fazer os primeiros contatos com as religiões do Oriente, conhecer sobre o Bhagavad Gita, sobre a mensagem do Buda, sobre o pensamento de Krishnamurti, de Eliphas Levi e de tantos outros autores, e ao mesmo tempo a oportunidade que minha mãe me deu de conhecer o judaísmo desde criança e poder assim fazer uma síntese de todos esses conhecimentos, observando tudo isso à luz da doutrina espírita. E hoje, particularmente, o tema que nos interessa nesta noite é discutirmos sobre a história de um personagem singular do movimento espírita chamado Ivone do Amaral Pereira. Ivone Pereira foi um dos grandes médiuns que tivemos no século XX, embora ela tenha nascido no último ano do século XIX. Ela nasceu no dia de Natal, mais especificamente em 24 de dezembro de 1900. Um período muito diferente do nosso, com muito pouco recurso de literatura espírita, em que você pudesse, então, ter contato para ter uma leitura mais exata do que fosse a doutrina espírita, senão as obras básicas e as obras clássicas. Ivone Pereira, segundo sua própria autobiografia, teria nascido num lar muito modesto, numa família muito simples. Seu pai era um homem sem muitas posses, mas era muito bondoso e, segundo se diz, tinha o hábito de recolher os mendigos nas ruas e trazer para casa, dava banho, sentava na mesa, comia com a família. E Ivone cresceu nesse ambiente, no meio dessa leitura de mundo, de como as coisas deveriam ser, embora seus pais não fossem ainda necessariamente espíritas. A menina tinha algumas coisas bastante curiosas, porque desde tenra idade, lá pelos 4, 5 anos, ela rejeitava a pessoa do pai como se ele não lhe fosse o pai de fato, e dizia que o pai era um estranho e que o verdadeiro pai era outra pessoa, e apontava para o vazio dizendo: esse aqui que é o meu pai, e ali não havia ninguém. E ela dizia: é Charles o nome dele, Charles é o meu pai, não esse. E a dificuldade que ela tinha na relação com o pai e com o resto da família, do qual ela dizia que eram pessoas que lhes pareciam estranhas, fez com que ela crescesse e tivesse uma certa dificuldade de relacionamento com esse grupo mais estreito. A avó paterna, então, decidiu criar a menina. A menina se sentia mais afinizada na casa da avó do que necessariamente na casa dos pais. E ali ela passou a primeira parte da infância, e depois de passado esse período em que essas memórias elas foram como que se acomodando, a relação com o pai e com a mãe foram se tornando mais fáceis e a aproximação foi se dando progressivamente, de tal sorte que depois de um certo período ela volta a conviver com a sua família de origem, seu pai e sua mãe, e prossegue a sua caminhada em termos de conhecimento e de aproximação dessa família. Aos 12 anos de idade, o pai lhe entrega uma obra. A obra se chamava O Evangelho segundo o Espiritismo. Seria o primeiro contato dela com o Espiritismo. Ela começa a ler e começa a se interessar, porque apesar de ter uma vida muito modesta e pouco acesso à instrução, ela era uma pessoa que tinha uma leitura muito voraz.
Ela rapidamente, ainda na época da adolescência, ela leu boa parte dos livros clássicos de literatura e tinha uma facilidade muito grande de se interessar por esses contos, por essas histórias desses grandes autores clássicos do século XIX, do século XVIII, que eram aqueles que chegavam até as suas mãos. Ela, portanto, se tornou logo uma leitora das obras também espíritas e rapidamente ela começou a dominar os princípios daquilo que a doutrina espírita lhe falava. Diz assim, então, a sua biografia, que em pouco tempo ela já estava íntima daquele conhecimento e aos 13 anos de idade ela teve a oportunidade de ter as suas primeiras incursões em reuniões mediúnicas. Era um período diferente do nosso, era 1913, o movimento espírita ainda estava começando a se organizar. O Pacto Áureo, que hoje está fazendo 69 anos, que é esse pacto entre todas as federativas para uma unidade de princípios e uma observância mais atenta dos princípios colocados na obra de Allan Kardec, ainda não tinha assinado, o pacto é de 49. Então, em 1913, o movimento espírita ainda ensaiava seus modelos e tentava encontrar uma forma de melhor expressar aquilo que entendia-se que seria a forma de apresentar o conteúdo da mensagem espírita. Então ela, com 13 anos, começa a participar das reuniões mediúnicas e aquilo lhe era muito interessante, porque a menina tinha uma faculdade muito curiosa, ela desde criança via os espíritos. Então isso ajudava muito, porque quando ela olhava os espíritos nas reuniões, ela dizia, agora vai se manifestar uma mulher, agora é um homem, ele está quebrado, ele está assim. Ela tinha uma capacidade de percepção do mundo espiritual muito nítida, e isso ajudava muito a realização das reuniões e da percepção do que acontecia em derredor dela. Mais propriamente, havia 5 mediunidades que Ivone tinha assim em destaque. A primeira delas era a questão da vidência. Ivone tinha uma vidência muito clara das coisas e era o tempo todo, ela via frequentemente o tempo todo, confundia os chamados vivos com os chamados mortos, não tinha uma compreensão muito clara de quem estava do lado de lá e quem estava do lado de cá. E isso vai acompanhá-la por toda a vida. A vidência é um dos fenômenos muito presentes na vida dela e ela tem por conta desse instrumento muitas experiências bem curiosas. Ela falava que era muito comum na vida dela ela se recolher no quarto para dormir e aparecerem espíritos pedindo por orações, frequentemente espíritos suicidas, que eram atraídos por ela, porque ela tinha o hábito de recortar as notícias de suicidas do jornal, mesmo sem os conhecer, para orar por eles. E não era incomum ela receber as visitas desses mesmos espíritos no seu quarto, que às vezes ficavam vários, se aboletavam no quarto, um aqui, outro ali, e ela tentando administrar aquela quantidade de espíritos sofredores que eram atraídos pelas orações que ela fazia. E assim, então, a vidência era uma coisa muito forte dentro dela. Existem outros relatos que ela fala de que Bezerra de Menezes frequentemente aparecia para ela, dando as orientações. Às vezes chegava com ela e dizia o seguinte: você está precisando ler um pouco mais de Espiritismo, você está estudando pouco, eu quero você estudando, vai estudar. E aí chegava, se você não estudou, vamos embora, vamos estudar. E colocava ela para estudar. Passavam uns dias, ele voltava e disse, agora pare, ainda está estudando muito, pare, pegue o jornal para ler, vá se atualizar, vá saber o que está passando, leia, veja como você pode ajudar, veja quem são as pessoas que estão aí que podem ser ajudadas por você com as suas orações. Aí ela pegava, recorte, vá orar por eles. Então Bezerra controlava ela de muito perto. Quando ela fazia alguma coisa que colidia com o conhecimento espírita, ele aparecia e chamava a atenção dela. Ele tinha um carinho muito particular com Ivone. E ela conta que era muito frequente as visitas dele na tentativa de colocá-la no caminho que ela deveria seguir. Uma segunda mediunidade que Ivone também tinha
era a mediunidade de materialização. Uma mediunidade assim pouco comum dentro do meio espírita mais conhecido, mas é a faculdade na qual os espíritos não somente se tornam visíveis por todas as pessoas, mas em alguns casos podem ser até tangíveis, ou seja, tocáveis. A materialização foi uma mediunidade muito forte durante o século XIX, com Eusápia Paladino, com Douglas Home, com Peixotinho no Brasil, e aqui mesmo no Pará, na década de 20, Ana Prado foi um grande médium de materialização que justificou a vinda de Frederico Finer, no final dos anos 20, do Rio de Janeiro, para assistir às reuniões de materialização de Ana Prado, na expectativa de poder encontrar com sua filha, Raquel Finer, que havia desencarnado no Rio. Frederico Finer era judeu, muito rico, dono da RCA Victor, e foi um personagem muito importante dentro do movimento espírita pelo impulso que ele deu para a divulgação da doutrina espírita. Inclusive a sede da União Espírita Paraense, que fica na rua Oswaldo Cruz, aqui em Belém, foi comprada por ele. Ele comprou para que ali pudesse ter um local onde as reuniões de materialização de Ana Prado pudessem ser feitas sem nenhum tipo de dificuldade. E até hoje, ali ainda é a sede histórica da União Espírita Paraense. Então, a materialização é esse fenômeno através do qual os espíritos podem ser até tocáveis. Todas as pessoas podem vê-los, não somente os médiuns. Ivone Pereira também tinha a mediunidade de materialização, mas ela mesma afirmou que não tinha interesse de prosseguir dentro desse objetivo, porque os próprios espíritos que a aconselhavam diziam que isso não era o objetivo dela, que ela não deveria se preocupar tanto com essa mediunidade, porque esse não era o real trabalho que ela veio para fazer. Então ela realizou realmente materializações, aquilo acontecia, mas ela acabou não deixando grandes notas nesse sentido. Uma terceira mediunidade muito forte nela e da qual ela se ocupou muito tempo era a mediunidade de receitista. Ela recebia receitas mediúnicas para pessoas que estavam com doenças. Os espíritos desencarnados, através da mediunidade dela, passavam as receitas para os doentes, geralmente remédios homeopáticos. E aí ela realizou esse trabalho muito tempo durante as casas espíritas aonde ela atuou. Ela, embora tenha nascido no interior do Rio de Janeiro, numa cidade bem pequena, hoje chamada Rio das Flores, muita gente acha que ela era mineira porque ela viveu boa parte da vida dela em Minas, mas ela não é mineira, ela é carioca. E ela viveu basicamente em 3 cidades. Ela realizou as atividades espíritas dela em 3 cidades. 2 no interior de Minas, sendo a primeira dela Lavras, que é onde ela passou a maior parte do tempo dela. Ela deu grande contribuição para o movimento de Lavras. Ela dizia que o centro de Lavras era muito pequeno e ela viu coisas mediúnicas que ela não viu em nenhum outro lugar do mundo, ela só viu em Lavras. Nos livros autobiográficos que ela tem, ela narra coisas assim impressionantes sobre a mediunidade que acontecia nessa cidade. Eu vou contar só um, para vocês depois não acharem que é spoiler do livro e depois procurarem para ver. Está no livro Recordações da Mediunidade. Ela conta de um rapaz que era muito perturbado, que ele andava pela parede. Ele andava no chão e subia pelas paredes e andava. Então, são coisas que ela diz que teria visto em Lavras. Depois ela passa um tempo numa segunda cidade de Minas e vai ficar boa parte da vida dela em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Então, nessas 3 cidades, ela realizou um trabalho muito bom de receitista. Ela fez muitas receitas mediúnicas, era um trabalho que ela gostava de fazer, onde os espíritos que eram médicos se comunicavam através dela. E um desses médicos chamava-se Roberto de Canaleiras. Outro, Bezerra de Menezes, também assinava algumas receitas. A 4ª mediunidade que ela tinha, e que foi uma mediunidade assim muito interessante, era a mediunidade de desdobramento. A faculdade de desdobramento, que na obra de Allan Kardec aparece com o nome de sonambulismo mediúnico,
mas o movimento espírita chama de desdobramento, é a faculdade na qual saímos do corpo, deixamos o corpo e o espírito se desdobra. Ela tinha uma faculdade excepcional de desdobramento e uma capacidade de relembrar o que acontecia durante os desdobramentos dela. E isso foi muito bom, porque ela contava muita coisa do mundo espiritual pelas experiências que ela tinha quando desdobrava. Ela ficava aqui, desdobrava, via o mundo espiritual e voltava para contar os detalhes do que acontecia do lado de lá. Coisas excepcionais, muito interessantes, riquíssimos detalhes sobre como é a vida no mundo espiritual foram trazidos através da capacidade de relatar os seus desdobramentos que estão registrados nas diversas obras que ela escreveu sobre suas próprias experiências mediúnicas. E a quinta dessas mediunidades, que é a que a tornou mais famosa, era a mediunidade de psicografia, na qual ela produzia as obras, assinava, recebia os ditados dos espíritos e aí então produzia as obras que produziu. Seus livros são, na verdade, o maior legado que ela pôde deixar no tempo que ela esteve conosco. Curioso observar que, apesar dela ter começado a participar das reuniões mediúnicas com 13 anos, a sua primeira mensagem vai acontecer depois dela já adulta. E a primeira comunicação que ela recebe é assinada pelo mesmo espírito, Roberto de Canaleiras. E é uma mensagem que trata sobre suicídio. A primeira mensagem que ela recebe já é sobre suicídio e é de Roberto de Canaleiras. Ela depois teria a chance de escrever muita coisa. Durante a sua adolescência, a sua juventude, ela produziu muitos textos, tanto prosa como verso, muita coisa ela escreveu sob a intuição dos espíritos, usando um pseudônimo, Frederico Francisco, que era uma forma dela homenagear um amigo espiritual que sempre procurava por ela, que era Frederico Chopin. Então, para fazer uma homenagem ao amigo, ela se assinava como Frederico Francisco. E esses escritos, esses poemas e esses textos, ela publicava em jornais da região onde ela vivia, tanto de Minas como do Rio de Janeiro, produzindo assim material que era publicado nos jornais da época, como nas revistas locais que circulavam naquela região. Mas livro mesmo, ela não produziu logo quando jovem. Ela produziu muita coisa, mas não foi na juventude que ela publicou as suas obras. Logo aos 26 anos, diz a literatura, que ela começou a receber as primeiras páginas de um livro escrito por um autor espiritual que se intitulava Camilo Botelho. Ela começou a receber, eram páginas que falavam de uma pessoa que havia cometido suicídio, que estava no mundo espiritual, e ela foi recebendo aquelas páginas e os conteúdos eram oferecidos por ele, e ele contava da sua própria história, e ela foi recolhendo esse material desde os 26 anos. Mas ela nunca publicou, quando jovem, nada disso que ela recebeu. As páginas recebidas de Camilo Botelho foram se acumulando durante muitos anos. Ela passou 18 anos recebendo páginas avulsas de Camilo Botelho, tentando formar uma obra, tentando compor uma história e discutir sobre a questão do suicídio. Mas nada disso foi publicado. Ela passou bastante tempo sem publicar nada. A primeira obra que Ivone Pereira vai publicar, ela já está com 54 anos. Ela começa a participar de reunião mediúnica com 13, começa a receber os primeiros escritos que produziriam uma obra aos 26, e somente aos 54 anos o primeiro livro dela é publicado. Ao todo, ela teria escrito 20 obras. Dessas 20 obras que ela escreveu, existem 13 que são mais significativas. 13 obras que têm uma maior penetração no público, que é mais observada e que, portanto, por causa disso, são obras mais conhecidas.
Dessas obras 13 mais conhecidas, há duas que são muito significativas porque são duas obras autobiográficas. Ela já bastante idosa, já tendo vivido boa parte da sua vida física, já teria escrito quase todos os seus livros, ela começou a escrever sua obra autobiográfica. O primeiro deles ela escreve quando tem 73 anos e o segundo com 76 anos. Ali ela vai relatar toda a história dela, vai contar todos os fenômenos, como é que ela escrevia os livros, como que os espíritos se apresentavam, como era a técnica que eles usavam. E ela dá alguns detalhes bastante curiosos sobre como é que isso acontecia. Não são todos os espíritos que agem dessa forma quando querem escrever um livro, mas ela diz que os espíritos que escreviam por ela usavam uma técnica muito particular. Eles pegavam Ivone, desdobravam-na, levavam Dona Ivone para o mundo espiritual, ela ficava no mundo espiritual, vivendo as cenas, ela assistia às cenas, ela participava das festas, ela via os assassinatos, ela via as matanças, ela via as igrejas, ela via as pessoas batendo o sino de igrejas em cenas fortes. Ela era uma testemunha a mais das cenas do filme. Ela participava de algumas cenas bem fortes do filme. Daí ela retornava para o corpo e depois ela ia fazer a psicografia. Então ela dizia que essa experiência de viver no mundo espiritual, aquilo que ela tinha sentido quando ela desdobrou, facilitava a escrita, porque ficava com muito mais nitidez a coisa quando era escrita, porque ela tinha uma percepção muito mais clara das cenas que ela iria escrever. E ela conta vários casos pitorescos sobre isso. Um deles é do livro Amor e Ódio. Ela diz que no livro Amor e Ódio, quando ela estava escrevendo, há uma festa. Então Charles, que é o autor espiritual do livro, disse assim: eu vou levar você hoje para assistir à festa que depois a gente vai escrever. Mas eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou ter muito trabalho para recompor a cena da festa para você. E eu quero que você anote tudo, porque isso vai ser muito útil depois. E ela participa da festa. E nessa festa, Gaston, que é o principal personagem da obra, ele vai tocar ao piano uma música. E ela conta que na hora que ele começa a tocar a música, a letra traduzida para o português vai passando como se ela estivesse no ar, as notas, e a letra da música vai subindo e ela vai vendo as estrofes. Ele cantava na língua que ele tinha, que era francês, e ia aparecendo a tradução em português para ela. Ficou encantada com aquilo. Quando ela volta para o corpo, Charles diz: pegue o papel e anote a letra da música, porque eu não vou conseguir construir essa letra novamente. Anote agora. E ela diz: não, Charles, eu estou muito cansada. Amanhã, quando eu acordar, eu estou lembrando, eu sei qual é a letra, amanhã eu escrevo. Quando ela acordou de manhã, não lembrava mais nada. E aí quando veio a hora, disse: não, mas quando for escrever vai aparecer. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Aí sentou, quando foi para fazer a cena, o livro hoje está assim. E Gaston, sentado ao piano, tocou uma melodia muito comovente. Não tem a letra. A letra não veio mais. E ela disse, toda vez que ela colocava o livro Amor e Ódio na prateleira, ela dizia: não cumpri o meu papel. Não fiz o que deveria fazer. E outra história, ela conta várias dessas, mas uma outra história interessante, ela conta, é do livro Cavaleiro de Nimier. Ela diz que o livro é em duas partes, uma parte na França, uma parte nos Flandres. Quando vai para a segunda parte, que é nos Flandres, Charles diz para ela: essa parte, ela é muito intensa e ela será escrita toda em negrito. E ela diz: mas em negrito? Como é isso? Ela ficou querendo saber o que era esse negrito. E quando ela vai ver as cenas que se passam da obra nos Flandres, quando ela era levada para ver as cenas, ela ficava profundamente impressionada com as cores, com os efeitos visuais que as cenas tinham. É como se realmente as cenas fossem todas feitas em negrito. Aparecem cenas muito mais intensas, muito mais fortes, em função da preocupação de Charles de fazer o melhor trabalho possível.
Então, essas obras autobiográficas, elas são, assim, muito ricas. No livro Devassando o Invisível, ela fala muito mais da experiência dela desdobrando, como é que era os desdobramentos que ela produzia, as relações dela com os espíritos do mundo espiritual. E no livro Recordações da Mediunidade, que é o segundo volume, ela volta e faz uma leitura muito mais biográfica, começando desde o comecinho da vida dela, quando ela teve uma crise de catalepsia com 6 meses de idade, ia ser enterrada achando que estava morta, e de repente houve um espinho que espetou, ela estava no caixãozinho já, pronto para ser enterrada. Aí a mãe foi cuidar dela e mexeu na coroazinha de espinho, e aquele espinho feriu, e a criancinha que estava, entre aspas, morta, chorou. Foi um milagre. A menina voltou da morte para a vida. E aí ela vai contando uma série de histórias da vida dela e da mediunidade que ela possuía. Então, são 2 obras muito ricas. Ela iria complementar essas histórias sobre sua vida depois, em 1982, quando ela, através de uma série de artigos publicados no livro O Reformador, que é o veículo da FEB, ela iria produzir muito material interessantíssimo, nunca narrado nos seus livros, fazendo algumas conexões entre as obras que ela tinha e apresentando-a como personagem em obras que a gente não imaginava que fosse ela. Então, esses 2 livros autobiográficos são os 2 mais significativos que ela tem nesse sentido. E ela teria feito também 10 romances. Desses 10 romances, 5 deles são romances que, a princípio, salvo o melhor juízo, não têm uma relação direta com a vida dela. Foram romances produzidos a partir de histórias que os espíritos lhe trouxeram, mas que não necessariamente ela é personagem desses livros assim citados. Nós temos o livro Nas Telas do Infinito, que tem 2 autores, Bezerra de Menezes e Camilo Castelo Branco. Os 2 escrevem, um conta uma história, outro conta outra. Uma ambientada em Portugal, outra no Brasil. Então, essa obra é produzida. Uma segunda obra também dessa época é Tragédia de Santa Maria, que é um romance escrito também por Bezerra de Menezes, onde ele é o autor e personagem encarnado da história, que conta 2 encarnações sucessivas do mesmo grupo de espíritos na área rural do Brasil. Nós temos uma obra muito interessante chamada Amor e Ódio, que conta a história de alguém que é acusado indevidamente por um crime que ele não cometeu mas que tem culpas de outras, mostrando a lei de causa e efeito. É essa a história do piano. O livro Amor e Ódio é uma história muito interessante sobre essa questão da relação com a lei de causa e efeito. Um 4º romance nesse sentido é Dramas da Obsessão. São 2 histórias contadas por Bezerra de Menezes, e uma delas conta sobre um grupo de judeus torturados durante a Idade Média e que agora haviam encontrado seu agressor e que procuravam a vingança, tentando destruir a vida dele no presente. Ele mostrando o que ele fazia no passado com os judeus e como agora os judeus os perseguiam na atual encarnação em função das torturas cometidas durante a Idade Média. Ivone, em que pese ser brasileira, ela descendia de um ramo de judeus portugueses pelo lado da mãe e pelo lado do pai descendia de índios goitacazes, uma mistura de índios com portugueses judeus, segundo ela própria. E, além de todas essas obras, havia também uma outra obra chamada Redenção, Ressurreição e Vida, que era uma obra escrita por Leon Tolstói, que narra vários casos da época dos czares, são vários episódios, vários contos que ele reuniu e formou a obra Ressurreição e Vida. Então, esses 5 romances, eles não são romances que têm uma relação muito próxima com aquilo que seria a história de Ivone Pereira, mas ela tem outros 5 romances que são relacionados com a história dela. Há 3 deles que são muito conhecidos e que é chamada a trilogia da história de Ivone Pereira: Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Lumière e O Drama da Bretanha. O movimento espírita em geral sabe que o personagem central dessas 3 histórias é ela própria. No livro Nas Voragens do Pecado,
é a história desse grupo de espíritos durante a noite de São Bartolomeu, dia 24 de agosto de 1572, quando a rainha da França, Catarina de Médici, determina que os huguenotes sejam mortos na hora do casamento de sua filha Margot com o rei de Navarra, Henrique de Navarra, e fazendo então aquela matança intensa que acontece na noite de Paris, no dia 24 de agosto. E ali a história se desenvolve a partir da matança da noite de São Bartolomeu, com as consequências que ocorrem por conta disso. Há muita traição, jogo de sedução, processos de adultério dentro das cenas e um grave comprometimento dela com um personagem ali na história chamado de Luís de Narbonne. O grande amor da vida dela e, ao mesmo tempo, a pessoa que ela muito machuca. Encarnação seguinte, no Cavaleiro de Lumière, já no século XVII, eles voltam a se encontrar na França e nos Flandres, e novamente as cenas se repetem. Ela novamente é apaixonada por ele, que agora já não é mais Luís de Narbonne, agora ele é Henri de Lumière, o Cavaleiro de Lumière, e ela é Berthe de Somerville. E os dois se encontram, se conhecem, e mais uma vez, apesar de ela ser apaixonada por ele, ela o trai novamente, ela o engana, e ele, não suportando a dor daquilo que ela fez com ela, ele se suicida. O suicídio aparece nessa segunda obra. O pai de Henri de Lumière, na encarnação anterior, era o mestre conselheiro de Luís de Narbonne. Voltou como pai. Quando percebe que o filho novamente havia sido desgraçado pela mesma mulher, torna-se obsessor de Berthe de Somerville. Encarnação seguinte, eles estão no drama da Bretanha. Ela agora é Andréa de Guzmán. Nasce na Bretanha, aquela região da França, muito próxima do lugar onde teve o desembarque da Normandia. Então ali na Bretanha ela vai viver e, curiosamente, os personagens que faziam parte de sua história não estão com ela. Ela renasce numa família estranha. Essa é uma estratégia que às vezes a lei de causa e efeito se vale para fazer com que a gente retome o nosso caminho, porque às vezes nós ficamos muito viciados em enganar, seduzir os nossos familiares que nos amam. Então, às vezes, nós acabamos nascendo sozinhos para cairmos numa família onde a gente tem pouco poder de sedução e podermos, assim, mudar as nossas rotas e encontrar caminhos melhores para as nossas vidas. Ela, então, renasce numa família razoavelmente estranha e apenas um é conhecido do homem, Charles. Aquele que era seu mentor e que vinha acompanhando há tanto tempo, vem como seu irmão mais velho. Faz tudo para salvar a irmã. Mas, novamente, a irmã seduz, a irmã se envolve em novo triângulo amoroso, a irmã dessa vez engravida, e não suportando a humilhação que seu pai lhe propõe por conta da gravidez de um homem que não era seu marido, é a vez em que ela agora se suicida. Andréa de Guzmán pula de um penhasco. Essas três histórias são muito conhecidas do movimento espírita e sabe-se que elas tratam da história de Ivone Pereira. Mas naqueles escritos que ela iria fazer em 1982, ela iria trazer uma informação muito preciosa. Ela iria dizer que um outro livro dela, chamado Sublimação, também é uma história dela. Ela também é personagem dessa obra, que se passa no ano 40, na época do Cristo, mais ou menos um pouco depois, só que na Pérsia. Pérsia hoje, Irã, longe de Israel. Ela está na Pérsia, e ali na Pérsia desenvolve uma nova história que também tem suicídio nela, e isso acompanha a história dela. Então, esses romances, eles costumeiramente estão trançados com três coisas: paixão, sedução, suicídio. É muito comum esse triângulo dentro das suas obras. E, além desses 4 romances, ela fez uma publicação depois chamada Um Caso de Reencarnação.
Esse livro, Um Caso de Reencarnação, que é, na verdade, uma compilação feita pela editora Lawrence, sobre vários artigos que ela produziu, constrói um pedaço da história que nós não sabíamos. Vai contar para nós quem é a personagem que aparece tanto nas suas obras e que não está em lugar nenhum. Quem é, na verdade, o grande amor da vida dela, que desde do comecinho começava a fazer as comunicações por ela. Quem é Roberto de Canaleiras? Não tem nenhuma dessas obras. E ali ela vai contar que depois de Andréa de Guzmán, ela teve mais uma encarnação em que ela esteve ao lado de Roberto de Canaleiras. Roberto de Canaleiras era seu marido, pesquisava a tuberculose antes de ser descoberto o bacilo da tuberculose, o bacilo de Koch. Então ele estava ainda tentando descobrir como é que ela era produzida. E nessa época, ela era a esposa dele. Ocorrem novamente traições e Roberto de Canaleiras se suicida. Mais uma vez o suicídio presente. Esse personagem, chamado Alberto de Canaleiras, ele é um personagem que gravita em torno das suas histórias. E ela vai dizer que ele é o mesmo Luiz de Narbonne lá de trás. Eles vêm há várias encarnações se encontrando, se revendo, e ela muitas vezes tropeçando e ele não conseguindo suportar as decisões equivocadas que ela toma. Então, dentro desse cenário que apresenta essa obra, a gente observa nesses 10 romances uma relação muito forte com a questão do amor, do sentimento, da paixão e dos arrastamentos que ela pode produzir dentro das nossas almas. Mas havia uma obra dela que foi a obra que marcou definitivamente a sua passagem pela Terra. A sua obra-prima, a obra mais significativa que Ivone teria deixado. Seus romances, eles são muito interessantes. E os analistas que discutem os romances deixados por Ivone dizem que ela tem uma capacidade muito grande de colocar substância doutrinária nos romances. Eles não são romances história por história, eles são muito trançados com os aspectos doutrinários. Ela era muito preocupada em manter a coerência doutrinária dos textos que escrevia. Então você não vai encontrar um livro como se fosse um romance rasteiro, um romance material, sem os desdobramentos espirituais e sem uma leitura e um ancoramento dessas verdades nos conceitos que a doutrina espírita possui. Entre os autores que constroem romances, Ivone é sempre lembrada como sendo um autor, um médium, que construiu romances com muita substância de doutrina, diferentemente de outros médiuns que produzem, às vezes, romances que você nem sempre tem a capacidade de descobrir que ele é um romance realmente espírita, dada a quantidade de informação material, dos quadros que desenha, das coisas que faz, sem uma preocupação de dar o toque espiritual em cada uma das suas passagens. Então, os seus romances são muito interessantes, mas a sua obra realmente mais destacada é Memórias de um Suicida, que é a primeira de todas elas. Esse romance começa a ser descrito, a ser composto, em 1926, quando Camilo Botelho traz as primeiras anotações para ela. Ela começa a fazer as anotações, mas apesar de anotar isso, o livro não tinha muita coerência, até porque Camilo Botelho nem espírita era, então ele vai narrando as experiências dele como espírito do lado de lá, ele vai colocando, ele vai transpondo para o papel as emoções, os sentimentos, as ideias, as percepções que ele tem das coisas. E assim ele vai compondo ao longo de 18 anos os rascunhos daquilo que seria a obra Memória de um Suicida. Ivone, então, recebe esse material e ela não fica improdutiva durante esse tempo. Durante esse período em que ela está escrevendo Memória de um Suicida, é o mesmo período no qual ela está como receitista na Casa Espírita, atuando como médium receitista e trabalhando fortemente na questão da desobsessão. Ela tinha um trabalho muito grande ligado ao atendimento espiritual e, curiosamente, com entidades suicidas. Era muito comum nos trabalhos assistenciais espirituais que ela fazia o atendimento a entidades suicidas. Então,
E ela produz durante esse tempo. Esse texto ele vai sendo composto devagarinho, ao longo dos 18 anos, não é um ditado de uma vez só, ele dita um pouco hoje, um pouquinho amanhã, e assim ela vai recolhendo as páginas, e ao final desses 18 anos a obra é dada por concluída. Ela então digita, ou melhor, datilografa essas 600 páginas. É muita paciência, né? Mas ela datilografa tudinho, prepara e leva na Federação Espírita Brasileira. Isso em 1944. Quando ela chega lá, o presidente da Federação é Manuel Quintão. E ele nem lê a obra, ele rejeita a obra dela de princípio. Ela apresenta e ele, não, tenho muitas obras para ler, tenho muita coisa, muita gente manda muita coisa, então não dá, e descarta sem nem apreciar o conteúdo que ela tem. Ela volta para casa, com aquela ruma de papel, vai para o quintal, e lá no quintal ela coloca as folhas e vai acender um fósforo. Quando ela vai riscar o fósforo, ela percebe que uma mão se coloca na frente dela e diz: não faça isso, guarde. O livro não está pronto. O livro não está pronto. No tempo oportuno, nós vamos revisá-lo. Ela percebe que a voz é de Bezerra e, obedecendo a determinação, ela junta as folhas e coloca no armário, amarra e deixa lá. Passado um tempo, aparece para ela Leon Denis, o grande continuador do ideal de Kardec. Leon Denis aparece e diz: pegue os manuscritos, vamos revisá-lo e colocar doutrina espírita nele que está faltando. Então Leon Denis faz ela trazer todos os manuscritos e ele reorganiza a obra toda. Isso aqui vai para o final, isso é para o começo. Não, aqui tem que colocar uma parte doutrinária, aqui está mal escrito. Desfaz, refaz, arruma. E ele faz toda uma revisão do texto e uma reorganização do livro como um todo, inserindo os pontos doutrinários que Camilo não tinha condição de pôr, porque ele não tinha compreensão das questões espíritas para poder enriquecer a obra de maneira correta. E depois que ela constrói isso, 11 anos depois, em 1954, é que ela vai chegar na FEB pela segunda vez, reapresentando a obra. Nessa época, o presidente já não era mais Manuel Quintão, era Zeu João Tuil. Recebe os manuscritos e diz: eu vou ler. E aí eu lhe falo. Leva para casa, começa a ler e se encanta com a obra. Volta com ela e diz: essa obra é maravilhosa, essa é uma das melhores obras que eu já li. E aí, em 1955, a obra então é publicada. Ela tinha, portanto, 55 anos quando a obra foi trazida à luz. Todas as obras, todos os seus romances, todas as obras de estudo que ela fez, que ela produziu, todas as 19 obras que vieram, são todas depois de Memória do Suicida. Memória do Suicida é a chave que abre a porta, e a partir daí os seus outros romances seriam reunidos, trazidos e apresentados, e muito se aprendeu de doutrina espírita a partir do conhecimento que foi trazido pelo Memória do Suicida. O livro não fala nada antes do suicídio, ele já começa no cenário pós-suicídio, contando onde os espíritos ficam após o suicídio, como se dá a relação deles com a lei de causa e efeito, como é o processo de atendimento e de acolhimento de cada uma dessas entidades, quais são as instituições do mundo espiritual que recebem esses espíritos, como é o processo de preparação da reencarnação de cada um desses e o desdobramento da vida desses companheiros nas existências posteriores. Os nossos amigos durante o congresso vão ter a chance de falar de cada pedacinho desse. Eu não vou precisar entrar em detalhes agora. Mas a lição mais significativa que a gente colhe desse romance é que, a despeito de tudo aquilo que as religiões tradicionais nos colocaram, o suicídio não é uma falha que não tenha conserto.
Porque por maior que sejam os nossos delitos, a misericórdia e o amor de Deus ainda é sempre maior do que as nossas fraquezas. Sem dúvida nenhuma, o suicídio não é a opção mais adequada em nenhuma circunstância da vida. Nós temos, evidentemente, milhares de outras formas de resolver os nossos problemas. A gente entende que os processos depressivos arrastam muitas vezes as pessoas a um desinteresse pela própria existência, o que nos leva a termos uma atenção muito particular com esses espíritos, porque eles ficam bem mais frágeis. Então, a despeito de todas essas questões, de nós sabermos que ela não é a melhor opção, que isso não é a melhor tomada de decisão, que nós temos uma programação para cumprir na Terra, que realizar isso é nós nos retirarmos da vida e termos que retornar a essa prova provavelmente no futuro, que é muito provável que a experiência que a gente está fugindo ela amanhã se repita, é o mais esperado, embora isso não seja uma obrigação, mas a tendência converge para isso. Então, a gente, quando quer melhorar, a gente tem que passar pela prova, né? A gente na escola tem até um conceito que usa para isso, chama que a pessoa ficou, fulano ficou reprovado, fulano reprovou. O que é reprovar? Reprovar é provar de novo. Então, se a gente reprovar, a gente vai reprovar, entendeu? Quem ficou reprovado vai reprovar. Então, se a gente não quer reprovar, a gente precisa passar à frente. A gente sabe o quanto é difícil, muitas vezes, as dificuldades que a gente tem em casa, os dramas íntimos que a gente possui, a aceitação, às vezes, de uma doença que a gente não quer ter, os dramas afetivos, amorosos que nos machucam profundamente, a falência financeira, que também é outro drama muito grande, o vazio existencial, hoje tão comum na nossa sociedade. Mas, a despeito de todas essas questões, é fundamental que a gente não perca o tino das coisas. Joana de Ângeles afirma que a pior provação do ser humano é perder a fé e prosseguir vivendo. Porque o que pode ser pior do que você perder a fé? E você perdendo a fé, você não tem mais bússola. É que se você quebrasse sua bússola, e você fica sem um roteiro, sem um caminho para onde ir. Daí a necessidade da gente ter uma diretriz, e a fé acaba sendo uma grande diretriz para nos fortalecer nos nossos momentos de crise. E as famílias que possuem pessoas em processo depressivo precisam ficar atentas. Nós temos que redobrar as nossas atenções quanto mais se aprofunda o processo da depressão nos indivíduos. Depressões profundas costumam ser marcadas pelo desinteresse de sair do quarto. A pessoa coloca o quarto todo escuro, ela coloca toalhas nos lugares onde aparece luz, coloca algodão nas frestas, não gosta que a luz seja acesa, para de tomar banho, para de cuidar de si, usa a mesma roupa de ontem vários dias. Isso é um indicativo de que a pessoa está em depressão profunda. Nós temos que atentar para isso, porque o desinteresse pela vida está bastante significativo. E aí é um cuidado que a gente tem que ter. E quando a gente fala desse cuidado, nós não estamos falando só da questão espiritual, mas da questão material também. Para tratar a questão da depressão, é preciso que a gente olhe o homem como um ser integral. Médico, psicólogo e religião. É exército, marinha e aeronáutica. Tem que usar as três forças. O exército é quem vai tomar conta. Quem é que vai para a guerra só com uma força? Já viram alguém ir para a guerra só com a marinha? Quando você vai para a guerra, você leva todas as forças. Então, se você está numa guerra, tem que levar todas as forças. O exército é quem vai cuidar do território, é o médico, vai cuidar do corpo físico. A marinha vai cuidar das águas, das lágrimas, é o psicólogo. E a aeronáutica vai cuidar da questão mais etérea, que é o ar e a religião. Então, é médico, psicólogo e religião. As três coisas têm que ser tomadas. Você tem que levar todas essas forças para uma batalha, para não perder a guerra. E ainda tem que contar com as duas forças auxiliares, né? Que é o bombeiro, que são os amigos, e a PM, que é a nossa família. Então, essa família é a PM, porque é como, levanta, sai, vem comer. Então, aí você tem que se servir de todas as forças que você tem para impedir que as pessoas piorem. Nós vivemos hoje um quadro muito grave, não é? Em que as pessoas, quando falavam de transição planetária, liam o livro do Apocalipse e diziam assim, o Apocalipse.
Apocalipse vai ter furacão, tufão, as estrelas vão cair, as águas vão virar sangue, a lua vai virar sangue. E quando a gente lê a Gênesis, a gente diz, não, na transição planetária as convulsões não são das entranhas do planeta. E embora aconteçam furacões, tufões, maremotos, porque são da condição espiritual natural do planeta, o que é que caracteriza a transição planetária é especificamente as convulsões sociais. E essas convulsões sociais se dão em função da qualidade dos espíritos que estão encarnados na Terra hoje. Tinha uma galera do lado de lá que não reencarnava há muito tempo e que agora, em função da transição, teve a permissão que não tinha muito tempo de reencarnar de uma vez só. Então está tudo virado de ponta cabeça exatamente por isso. Por isso, tantos valores que a gente vai, meu Deus, que mundo é esse que eu vivo? E essa perturbação que essas entidades trazem, elas perturbam os que são mais frágeis. E aí você vê uma série de pessoas hoje com conflito, não que ela seja dessa casta de espíritos perturbados, mas a perturbação deles desequilibra os que são mais frágeis. E a gente precisa ter atenção para isso, para não deixar com que essa convulsão social que a gente vive hoje da transição planetária fragilize as pessoas que estão mais próximas de nós. Família é para isso, gente, é para um cuidar do outro. Nosso objetivo de termos nascido em família é desse jeito. Não era, a gente era tudo hermafrodita, a gente gerava os próprios filhos, igual uma ameba se dividia, formava o outro. Não, nós somos família exatamente para que um cuide dos outros e a gente consiga se desenvolver conjuntamente. Esse é o grande objetivo de nós estarmos reunidos na forma de família. A gente consiga executar o papel de socorro de uns em relação aos outros. Caso contrário, a gente vai estar enveredando por um caminho indesejável com relação às questões do nosso próprio futuro. Mas Ivone, depois que escreveu essas obras, a partir dos seus 76 anos, ela começou a reduzir a sua produção literária. Mesmo assim, ela continuou com algumas tarefas que eram mais simples que ela tinha. Ela era esperantista e ela, pelo Esperanto, se comunicava com várias pessoas do mundo inteiro. E ela começou a se corresponder com um rapaz da Polônia. Escrevia para ele correspondia com ela, e eles foram trocando muitas cartas. E em 1981, 3 anos antes da sua desencarnação, houve um Congresso Universal de Esperanto em Brasília. Era a primeira vez que o Universal Congresso acontecia no Hemisfério Sul e acontecia no Ocidente. Nunca tinha acontecido. E aí era aquela maravilha que a gente ia ter a chance de ter um congresso espírita aqui, e ele disse para ela, ele era polonês, eu vou a Brasília e quero conhecer você. Ela disse, eu estarei lá. E eles marcaram o encontro para irem se conhecer em Brasília. Poucos dias antes ela se arrumou para ir. Ela tinha uma vida muito modesta, muitas pessoas acham que ela era professora, mas ela não era, só tem curso primário, era costureira. Ela reuniu umas economias, disse, eu vou a Brasília. Aí os espíritos apareceram e disseram, você não vai. Eu disse, mas que não, que tenha conhecer o rapaz, eu me correspondo com ele há tanto tempo. E disseram para ela, o rapaz é Roberto de Canaleiras, você não pode encontrar com ele. Então ela desiste do encontro e um amigo a representa, conversa com Roberto, encarnado agora na Polônia, e ela então não tem a chance de encontrar com ele. E aos 84 anos, ela então vai, quase aos 84, quando faria 84 anos, 83 para 84, ela desencarna a partir de um problema de coração, vai tentar colocar um marca-passo, mas não resiste à cirurgia, e ela desencarna. Desencarna e ao chegar ao mundo espiritual, ela dá uma comunicação em que pergunto a ela, como foi a chegada? Ela diz, a grande emoção é reencontrar com os amores que eu não tinha encontrado durante a Terra, porque as pessoas que ela muito amava não reencarnaram, ela reencarnou muito sozinha, teve uma vida muito solitária, nunca casou, não teve filhos, viveu só a vida inteira, uma vida muito modesta, como costureira. Então, assim, do ponto de vista material, ela passou por muitas privações.
E ela deixou para nós, na síntese da sua vida, 5 reflexões que a gente precisa pensar. A primeira delas é sobre a questão da solidão. Muitos de nós reclamamos da solidão, queremos tanto uma pessoa conosco, uma pessoa que nos amasse, para dividir o dia, para dividir a noite, e não temos. E quando a gente se dá conta daquilo que a lei de causa e efeito nos fala, a gente vai saber que, na verdade, o que faz com que a gente tenha, na verdade, essa experiência na qual a gente não consegue se relacionar com a outra pessoa, ou aquela pessoa que a gente tanto ama não vem, e se sente solitário, tem alguma coisa na lei que a gente deve ter mexido para viver essa experiência. Observando as várias encarnações que Ivone teve anterior, dá para a gente imaginar por que ela veio sozinha. Por que desta vez ela não teve a concessão de renascer próximo dos seus amores em função dos vários delitos sucessivos que ela havia cometido. Essa é a primeira grande lição que ela nos dá. A segunda grande lição é sobre a mediunidade. A mediunidade dela foi uma mediunidade que ela usou durante a vida inteira. E ela, mesmo usando essa mediunidade, ela nunca reclamou dessa mediunidade. As pessoas, oh meu Deus, eu queria não ver, meu Deus, eu queria não sentir, ai, eu passo tão mal, ai meu Deus. E foi exatamente essa mediunidade dela que deu a ela a condição de que ela conseguisse encontrar o caminho. A mediunidade, às vezes, nos é dada para que a gente nunca descreia que o mundo espiritual existe e para que a gente veja a situação dos espíritos que tomaram determinadas decisões para que a gente não entre pelo mesmo caminho. Ver as entidades desencarnadas pelo suicídio todos os dias no seu quarto foi o grande remédio para impedir que ela repetisse a mesma experiência na existência presente. Então, a mediunidade muitas vezes é o grande freio e a grande luz das nossas vidas para impedir que a gente entre pelo caminho que não deve entrar. Terceira lição que ela nos deixa, a resignação. Não é fácil você ficar 18 anos recebendo um ditado, digitar isso tudinho e chegar lá, a pessoa nem lê e devolver para você da porta da escadaria da federação. É muito ruim, é muito amargo. Se fosse eu... Mas ela levou para casa e ainda voltou uma segunda vez para apresentar. Então, é uma lição para a gente de humildade, dessa resignação dela de aceitar aquilo que ele designou e não questionar. Não dizer que não quer pelo menos ler, por que o senhor não lê? Mas, assim, uma lição para nós, que às vezes a gente se acha cheio de tantos direitos, uma reflexão para a gente fazer para as nossas vidas, né? Uma quarta lição que ela nos deixa é a perseverança. Uma vida inteira fazendo as mesmas coisas. Porque às vezes é muito fácil você fazer as coisas por um tempo na vida, mas perseverar naquilo é o que mede um trabalho. O que mede um trabalho é a perseverança das pessoas em continuar fazendo aquilo por tanto tempo. Porque muita gente desiste, né? Como o pessoal costuma falar, o pessoal tem muita iniciativa e pouca acabativa, né? Só tem a iniciativa, acabativa não tem, fica pela metade. Então a gente precisa realmente fazer as coisas e perseverar nesse propósito. Foi uma vida inteira fazendo o receituário mediúnico na casa, recebendo a comunicação mediúnica, orando pelos desencarnados, num trabalho que ela não desistiu. E muitos de nós desistimos, abandonamos pelo meio. Eu não estou falando só de trabalho mediúnico ou trabalho espiritual, mas a gente desiste da família, desiste da vida profissional, desiste de tantas coisas pela metade. Quero mais isso, não, cansei e tal. E às vezes esse trabalho é a nossa grande experiência. Às vezes a atividade profissional que eu desenvolvo é a grande... não quero mais ser médico não, você me encheu, agora eu vou fazer outra coisa na vida. Agora eu vou abrir uma loja de sapato, vou vender sapato. Mais negócio. E às vezes aquela atividade profissional é um grande instrumento de solução das nossas almas. Então perseverar nos caminhos é uma lição muito interessante, porque ela não destoa, ela não muda o tom da sua existência durante seus quase 84 anos de existência. E a última lição que ela deixa para nós é a lição da humildade. A humildade no sentido de ter tido uma vida extremamente simples, quando ela poderia ter tido outras vidas diferentes. Nunca ter procurado os holofotes,
ela nunca se tornou nenhuma pessoa ilustre do movimento. Ela não se tornou uma pessoa para procurar sua projeção com os livros que escreveu. Ela tem uma vida extremamente apagada do ponto de vista das luzes da ribalta. Ela, na verdade, segue a vida dela como médium que é, cumprindo aquele preceito do Cristo de sermos o sal da terra, que o sal é aquilo que a gente joga, mistura e desaparece. Jesus, dizer, vós sois o sal da terra. Se ele tivesse dito, vós sois o coloral da terra, aí era diferente, onde joga o coloral, todo mundo sabe que ele passou por ali, mas não muda o gosto de nada, não serve para nada. Mas o sal conserva, muda sabor e desaparece. E ela agiu como o sal da terra. Ela entrou e muita gente, mas tem muita gente no Brasil, conhece o livro Memória do Suicida, mas não conhece quem é o médium que escreveu a obra. Que isso seja uma lição para nós, para a gente refletir a vida dela e a forma como ela viveu, de maneira que ela cumpriu o seu papel sem procurar as relevâncias das luzes que muitas vezes acontecem conosco. Reflitamos sobre tudo isso e sejamos todos muito bem-vindos ao nosso Congresso Espírita do Amapá. Muito obrigado e boa noite a todos.